A paz do Senhor. Hoje nós vamos falar de Gênesis 49 e 50 e já entrarmos em Êxodo 1. No começo desse capítulo, Israel junta todos os seus filhos para que ele possa os abençoar, já que ele entende que ele está partindo, que ele está indo, que ele está morrendo. E a cada um dos seus filhos ele libera uma bênção especial, na medida daquilo que o Senhor tem para cada um deles e na medida daquilo que eles também plantaram na vida de cada um. Porque o nosso Deus é bom, mas ele também é justo. E então Israel libera para eles ali a bênção para cada um, conforme o Senhor havia liberado no coração de Israel. E essa é a minha primeira pausa nesse vídeo. Irmãos, naquele tempo era o tempo da lei. Hoje nós estamos no tempo da graça. Você pode liberar uma bênção para o seu filho e para as pessoas que vivem próximas a você hoje. Se no seu coração você sentir o desejo de abençoar, abençoe. Libere uma palavra. Se a pessoa que você quer abençoar, ela não receber aquela bênção no coração dela, ela não sentir a vontade com você liberando esta bênção, libera ela dentro do seu coração, libera ela no seu íntimo, mas olha cada uma das características dessa pessoa que você entende que é uma pessoa que você ama e coloca dentro da sua oração aquele propósito de falar: Senhor, eu abençoo aquilo que minha filha tem plantado no mundo espiritual, aquilo que ela tem plantado na vida profissional dela, aquilo que eu vejo como uma característica de valor sobre a vida dela. Eu abençoo em nome de Jesus. Você tem essa liberdade. E então Israel, ele chama todos os seus filhos e ele abençoa ali a cada um deles. E a Bíblia fala que ele se ajeita na cama e ele morre. José se lança no pescoço dele e chora muito por conta dele ver que o seu pai foi embora. Mas José, ele tinha seus serviços, servos, médicos, e ele pede para que esses filhos... para que Israel seja embalsamado, até porque ele vai levar Israel até o lugar onde Israel decidiu que deveria ser sepultado, e ele então aguarda esse período do embalsamento e vai então levar o seu pai para a terra que Abraão havia comprado o sepulcro para que todos os seus descendentes, e então os antepassados de Israel estavam lá sepultados. E aí eu quero fazer uma outra pausa com você aqui. Nós sabemos que José tinha toda uma liberdade de andar no Egito, porque ele era rei do Egito naquele momento. Tanto que a Bíblia fala que ele anda pelas localidades até para colher de alimentos, para que então virasse uma provisão no tempo das vacas magras para Faraó. Então ele tem toda a liberdade de ir e vir. E isso, assim, foi para mim um ensinamento muito profundo hoje, porque eu sou uma pessoa que tem uma autonomia sobre a minha vida, que eu não costumo pedir autorização para ninguém. Mas José, que a Bíblia diz que é tão bem sucedido, que é um homem tão abençoado, ele vai até Faraó e fala: olha, se eu achei graça aos teus olhos, veja, era um homem que enriqueceu a Faraó, era um homem que a Bíblia em todo o tempo fala que ele tinha uma conduta irrepreensível, que ele era um homem confiável, mas são essas as palavras que ele usa com Faraó: se eu achei graça aos teus olhos. E ele ainda explica: eu gostaria de ir enterrar meu pai porque eu fiz esse juramento a ele que eu iria enterrá-lo na terra onde ele comprou o sepulcro. E obviamente que Faraó libera que ele vá até aquele lugar, mas mais do que isso, todos os servos de Faraó, todos os anciões do Egito, todos os anciãos de Canaã, todos os filhos de Israel, todo mundo vai nesse cortejo, que a Bíblia fala que foi grandíssimo, vão até o local onde Israel desejava ser sepultado, para que eles fizessem esse sepultamento. Mas isso me chamou muitíssima atenção. Muitas vezes nós não queremos pedir autorização, achamos que não precisamos. Eu entendia que José não precisava pedir isso para Faraó, mas ele pediu. Ele se sujeitava à vontade de Faraó, e era por isso que ele era tão abençoado, por isso que o Senhor escolheu ele desde o início, porque sabia que ele era de uma verdade, de uma conduta que não poderia ser medida pelos nossos entendimentos. Que profundo que foi isso quando falou hoje isso ao meu coração.
que ele era obediente, e nós não queremos ser obedientes ao nosso chefe, ao nosso pastor, ao nosso líder, à nossa mãe, ao nosso esposo, à nossa esposa, enfim, nós não queremos obedecer. E José, que no meu entender ele nem precisava, ele se sentiu na obrigação de pedir, de se explicar, e por isso ele era tão bem sucedido. Enfim, acontece o sepultamento de Israel e eles voltam para o Egito. E ali, os irmãos de José pensam com ele: agora que meu pai morreu, José vai então fazer mal a nós pelo mal que nós fizemos a ele um dia. Manda pessoas falar com José, que eles serão servos de José, e depois eles próprios vão até José e falam: olha, nós estamos aqui para ser os seus servos. E aí me chama mais uma vez a atenção a postura de José. José fala para eles: por um acaso eu sou Deus para que vocês sejam os meus servos? Não. Aí ele reitera tudo aquilo que ele falou para os irmãos no dia que eles se encontraram. Olha, vocês intentaram mal contra mim, mas o Senhor tornou este mal em bem, para que neste tempo houvesse alimento para todos vocês. E ali ele sustenta toda a família dos seus irmãos. Mas o que eu quero falar para vocês nesse momento, há perdões que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas, e nós queremos carregar essa culpa, nós queremos carregar esse fardo, esse peso. Irmãos, aceitem o bem de Deus, aceitem o perdão que o Senhor já liberou, aceitem a misericórdia de Deus sobre a vida de vocês. Não pensem: olha, eu vou viver isso, eu vou viver aquilo de ruim, como se Deus quisesse colocar castigo sobre vocês ou sobre mim. O Senhor, ele tem um fardo leve, é isso que a Bíblia fala. E ali o Senhor já havia perdoado, mas eles ainda não se achavam merecedores de perdão, e vão até José e falam dessa forma. E José fala para eles: não tem problema algum entre nós, estamos em paz. E isso é muito, muito, muito bonito. Isso é realmente a representação do que Deus faz com cada um de nós, quando nós chegamos diante deles com verdadeiro arrependimento. Arrependeu? Viva a sua vida sem carregar peso de culpa nenhuma, em nome de Jesus. Segue-se então o capítulo, né? A palavra de Deus. Então eles chegam diante de José morre. José vai também ser enterrado aonde ele pediu aos seus irmãos, junto com seus pais, para que fossem enterrados. E ali na terra do Egito, a família de Israel continua, e eles ali são muitíssimos, né? Eles são multiplicados na terra, porque havia uma promessa lá atrás, tanto para Abraão quanto para Isaac, que o povo de Israel, a descendência deles seriam muitos nessa terra, seriam como a areia do mar. E conforme eles vão crescendo e se multiplicando e passando gerações, há um novo rei no Egito. Esse novo rei no Egito, ele não tem compromisso em saber quem um dia foi um hebreu que abençoou o faraó anterior. Ele só percebe que ali tem um grande povo, e que se aquele grande povo desejasse se juntar a outros exércitos para lutar contra ele, ele perderia, porque eram muitos hebreus, na verdade. E aí ele começa a fazer mal para esses hebreus, para que essa população diminuísse. Mas aquilo que o Senhor prometeu, não tem como o homem ir lá e limitar. Deus falou que eles seriam muitos, eles eram muitos, e nada que Faraó fizesse diminuiria isso. Mas Faraó, esse novo Faraó, ele começa a mandar então que as parteiras, ao ver que iriam nascer filhos homens dos hebreus, que matassem essas crianças. E elas, por temor a Deus, não fazem isso. Assim também como ele fala: então, quando nascer homem, percebermos que é homem, vamos jogar eles nos rios. E também não dá certo. Mas a continuação dessa história virá amanhã, através de Êxodo 2, 3 e 4. Mas o que eu quero falar para vocês antes de eu ir embora é dizer que há promessas na sua vida e na minha vida, que pode o mundo inteiro fazer coisas para que elas sejam imitadas. Até você mesmo, ou até eu mesmo, podemos vir a fazer procedimentos para que a nossa bênção não chegue até nós. Mas se ela veio da parte do Senhor, ela vai chegar. Amém? Eu os aguardo amanhã, e fiquem todos com a paz do Senhor.